Eu me chamo Regiane da Conceição Silva, sou aluna do curso de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto e, juntamente com Raiane Aparecida Gomes, irei apresentar o projeto que se intitula como Cinética de Desenvolvimento do Xistossoma mansoni na presença de inibidores de VEGF e EGF, uma abordagem in vitro. Temos como orientador o professor Wander de Jesus Jeremias. A esquistossomose é uma doença endêmica, onde o seu ciclo envolve tanto o hospedeiro definitivo, o homem, quanto o intermediário, o caramujo. No sistema porta-hepático do hospedeiro definitivo, temos os esquistossomos que vão se diferenciar em vermes adultos machos ou fêmeas. E um dos fatores mais importantes do seu ciclo de vida é que o Xistossoma mansoni inicia o crescimento expressivo e ganho de biomassa apenas quando atinge vasos do sistema porta-hepático do hospedeiro. Temos como objetivo avaliar o desenvolvimento do parasito de Xistossoma mansoni mantido em cultura, em estágio de vermes adultos e esquistossomos, na presença desses inibidores. Primeiramente, se trata de uma avaliação do desenvolvimento do Xistossoma mansoni mantido em cultura no estágio de vermes adultos, na presença do fármaco bevacizumab, que é o inibidor de VEGF. Posteriormente, foi realizada uma avaliação do desenvolvimento do Xistossoma mansoni mantido em cultura no estágio de esquistossomos, na presença do fármaco bevacizumab e gefitinib, inibidor de EGF. Relacionado ao mecanismo de ação, o bevacizumab baseia-se na sua ligação ao fator de crescimento do endotélio vascular, inibindo dessa forma a ligação do VEGF aos seus receptores na superfície das células endoteliais. Já o gefitinib, bloqueia a proteína chamada receptor do fator do crescimento epidérmico, EGF. Essa proteína está envolvida no crescimento e disseminação das células cancerosas. O experimento 1 iniciou-se com a obtenção de vermes adultos através da realização de perfusão nos camundongos após eutanásia, a partir das artérias do coração, com o objetivo de que a solução salina percorresse pelas artérias, deslocando os vermes adultos presentes nos animais até que os mesmos fossem extraídos juntamente com o sangue e a solução numa placa. O cultivo dos vermes adultos foi realizado no meio DMEM, com suplementação antibiótica de penicilina e streptomicina, além de soro fetal bovino. Essas culturas foram mantidas em estufas a 36 graus, em atmosfera de CO2 a 5%, que foi disponibilizado pelo Laboratório de Pesquisas Clínicas. E, em seguida, foram realizadas as análises. Bom, o nosso método de cultivo separou a nossa placa em 2 grupos, né? Os postos A e B foram cultivados casais de parasitas, que foram separados, né? Em grupo controle e em concentrações do fármaco, de forma que fosse aumentando essa concentração, 10, 20 e 40 microgramas. Os postos C e D foram colocados um macho e uma fêmea separados, e foi feito da mesma forma, separados os controles e o fármaco por ordem de concentração. O resultado esperado seria que a observação de algum tipo de dano ao parasita, que poderia ocorrer, por exemplo, no tegumento, como rupturas ou irregularidades, poderiam ocorrer mudanças no padrão de movimentação ou mesmo a contração do corpo do parasito, que é um indício de dano severo e morte. Porém, não houve alteração na observação realizada nos dias 1 e 3, porém o surgimento de contaminação bacteriana impediu a continuação do experimento. Já no experimento 2, a obtenção dos esquistossomos foi realizada a partir das cercárias, e o método utilizado foi a transformação mecânica. As cercárias foram gentilmente cedidas pela Fiocruz. Como forma de avaliar a efetividade do método, uma pequena alíquota de cada um dos tubos foi colocada em lâmina e avaliada no microscópio, observando assim se houve ou não a quebra das caudas das cercárias. Logo após, foram incubadas durante 3 horas a 37 graus Celsius. O cultivo dos esquistossomos em meio de cultura suplementado foi dividido em 2 grupos, um na presença do bevacizumab, o outro na presença do gefitinib.
O desenvolvimento dos parasitos na presença desses inibidores foi avaliado a partir de uma análise de suas características morfológicas, tais como o formato, o tamanho, presença de estruturas corporais condizentes com o estágio evolutivo e padrão de movimentação. Para a captura desse processo foi utilizado o microscópio. Percebeu-se que o método utilizado, aspiração com uma pipeta, para a troca do meio, dificultou a permanência dos esquistossomos nos poços, onde, após uma nova contagem, percebeu que havia menos parasitos presentes. Nesse sentido, cabe esclarecer que a condição de cultura e do manejo dos parasitos precisa ser melhor adaptada. Um outro ponto que dificultou a visualização dos poços foi a forma farmacêutica sólida do gefitinib, pois apresentava muitos grânulos, mesmo após ser macerado e solubilizado. Por fim, conclui-se que até o presente momento, com as condições estabelecidas respeitando as circunstâncias em que o presente trabalho foi desenvolvido, não foi possível caracterizar ainda o potencial efeito deletério dos fármacos em estudo sobre o desenvolvimento do Schistosoma mansoni pelo método de cultivo in vitro. Sendo assim, será necessário otimizar o sistema de cultura. Por fim, agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto pela oportunidade de pesquisa e pelo financiamento através da Bolsa de Iniciação Científica, custodiada pelo Programa de Iniciação à Pesquisa. Agradeço também à PROP, à Escola de Farmácia, ao Laboratório de Pesquisas Clínicas, à Fiocruz e ao meu orientador, Wander de Jesus Jeremias, pela oportunidade de aprendizado que foi adquirida, e a demais órgãos que colaboraram para essa pesquisa ser realizada. Muito obrigada a todos.